sabe quando a gente vai ser visto. Está sendo visto agora ao vivo, aqui no Instagram, no nosso Instagram aqui, no nosso YouTube, no nosso Facebook, aqui, nossa live dos eleitos. E hoje a gente conversou agora há pouco com o nosso querido Diogo Hoffmann, né, vereador eleito, e agora com um vereador reeleito, né? Ele é vereador, foi eleito em 2016 pelo Partido dos Trabalhadores, professor muito conhecido aqui na região, professor Gilmar Santos. Inclusive, ele usa o professor na campanha, porque ele é professor, e foi reeleito, volta à Câmara para complementar, para integrar novamente a bancada de oposição, que diminuiu de fato, né? Vai diminuir, porque agora foram 4 integrantes, agora por enquanto são 4 integrantes, a gente espera que continuem os 4 integrantes da oposição. Mas o professor Gilmar, ele sempre fez a diferença lá, a situação, mesmo com a maioria, sempre respeitou os posicionamentos. E a gente trouxe ele aqui, né? Porque a gente está entrevistando todos os eleitos, os reeleitos, para agradecer os votos, né? Agradecer a votação, a confiança, reafirmar a confiança, as pautas, as defesas que ele já vem fazendo, né, durante esses 4 anos. Ele que denominou o seu mandato de mandato coletivo, ele vai explicar o porquê o mandato coletivo. Eu estou aqui com o Jean. Jean também vai falar um pouquinho, né, o que é que espera dessa nossa entrevista com o Gilmar, reeleito vereador de Petrolina. É isso, Sinara. Boa noite, Sinara. Boa noite, Gilmar Santos. Agradecer a visita, né, a presença do vereador, por ter aceitado o nosso convite para, de fato, externar, né, qual é o pensamento do vereador após uma reeleição, uma eleição atípica aqui em Petrolina, Pernambuco, como também em todo o Brasil, devido à pandemia do coronavírus. E o vereador, né, sagrou-se, ele continua acendendo a estrela do PT na Câmara Municipal, tendo em vista, né, que em 2021, Petrolina só vai ter um representante do PT na Câmara Municipal, que é o vereador Gilmar Santos, que está aqui com a gente para bater esse papo, para dizer realmente, né, como vai ser o desafio de, por mais 4 anos, fiscalizar a máquina pública, né, e sugerir novos projetos, alternativas viáveis de uma melhor cidade. E é para isso que a gente está aqui com o vereador Gilmar Santos, para, de fato, ele externar todo esse pensamento e também responder algumas perguntas da imprensa para você, amigo, amiga, eleitor e eleitora aqui de Petrolina e todo o sertão de São Francisco. Então, boa noite, Gilmar. Gilmar, que é do Partido dos Trabalhadores. Ele foi candidato em 2012, não conseguiu, teve uma grande votação, realmente ele ficou como suplente, primeiro suplente. Veio 2016, ele veio para a luta novamente e conseguiu entrar, e agora está numa evolução, veio a reeleição. Qual é o sentimento, né, dessa confiança, né, de se reconquistar essa confiança dos eleitores, e o que o professor Gilmar, né, vai trazer para esse segundo mandato consecutivo agora na Câmara, depois de embates que você já tem acompanhado com a oposição? A oposição ficou menor, mas nem por isso ela não é combativa, ela é combativa. Então, boa noite, se apresenta aos nossos seguidores, nossos leitores, nosso público que tem acompanhado nossa live dos eleitos, e obrigada por estar aqui comigo, com o Jean, com o nosso amigo Marinho aqui nessa nossa live aqui. Maravilha. Meu boa noite, Sinara, Jean, Marinho, a toda a equipe do Tribuna. Deixar meu boa noite aqui muito especial a quem nos acompanha pelas redes sociais, a população de Petrolina, mas também de outras regiões, que eu sei que você tem seguidores em todo o Brasil, né? Então, deixar meu boa noite, meu abraço. E, inicialmente, quero agradecer, né, a vocês pelo convite, para que a gente possa estar compartilhando com a população de Petrolina sobre a nossa trajetória com o projeto do mandato coletivo e, ao mesmo tempo, agradecer imensamente as 1.735 pessoas que votaram pela continuidade da nossa luta em defesa dos interesses da nossa população, da dignidade do nosso povo, e também estendendo essa gratidão a todas as pessoas que, mesmo não votando na gente, Jean e Sinara, compartilharam os nossos conteúdos, vibravam com a nossa disposição
em mudar a nossa cidade para uma situação onde o trabalhador, a trabalhadora, né, a juventude pudesse ter maior perspectiva, né, de futuro, né, melhores condições para as oportunidades que são desejadas por todos e todas. Lamentavelmente, nem sempre essas oportunidades chegam, né, de forma justa, e o mandato coletivo vem nessa luta ao longo desses 4 anos, fazendo o debate público, né, para que políticas importantes, fundamentais, protejam o nosso povo e garantam essas oportunidades. Então, eu quero deixar meu abraço, né, a todos, todas, e de maneira também muito especial a nossa equipe do mandato coletivo. Eu estou vendo que Ângela Santana já está acompanhando, né? Obrigada, Robes Ângela. Nayara, Bobs, todo mundo, né? Toda a aí equipe do no mandato que está nos acompanhando. E estou aqui à disposição de vocês. E respondendo a tua primeira questão, Sinara, é motivo de muita alegria, né? De muita celebração, a continuidade do nosso projeto, diante de um contexto, como o Jean bem colocou, uma eleição atípica, envolvida por uma pandemia, né, que não é pouca coisa, né, ainda mais uma pandemia, né, da dimensão que é essa pandemia da Covid-19. Né, nós estamos caminhando aí para quase 200 mil pessoas. Né, é muito triste, né, e aqui a gente já inicia se solidarizando, né, a todas as pessoas, a todos os familiares, né, que teve seus entes queridos, né, teve suas vidas ceifadas para essa pandemia, que eu tenho repetido diversas vezes. Não é apenas o vírus, é também uma estrutura política irresponsável que não tem colocado, né, a saúde pública à disposição da nossa população e o posicionamento, né, da maior autoridade política do nosso país, que é o presidente da República, que é extremamente irresponsável, é uma postura genocida. Tudo isso tem, em alguma medida, implicado para essa situação de vítimas, né, que vem perdendo suas vidas para a Covid-19. Então, a gente se solidariza e enfrentar uma campanha eleitoral em meio à pandemia, mas também em meio à força do poder econômico em Petrolina, enfrentando essa estrutura operada por Fernando Bezerra. São dois desafios enormes, e né? o seu filho que é prefeito, né? A gente precisa todo dia celebrar, né? Celebrar o fato de muitas pessoas que têm se identificado com o projeto do mandato coletivo ter abraçado a nossa campanha, se solidarizado com essa luta e ter dito: é importante a continuidade desse projeto para o bem de Petrolina. Então, a gente fica muito feliz e agradecido, né, por todas as pessoas que têm construído conosco. Vereador Gilmar, a gente tem acompanhado, né, a gente acompanhou todo o trabalho legislativo aqui na Casa Pinamorim, até pela cobertura, né, na imprensa, pelo Portal Tribuna, por outros meios de comunicação que a gente presta serviço aqui na região, e a gente observou que, com mais ênfase, né, a questão da aprovação do Estatuto de Igualdade Racial. Inclusive, muitos embates acalorados. A gente vê também que, infelizmente, nós vivemos num país que, embora, né, os negros deram vida ao Brasil, mas ainda é um país, né, de desigualdade racial. E o senhor apresentou esse projeto do Estatuto de Igualdade Racial na Câmara Municipal. Uma pergunta que me ocorre: o senhor acredita que esse estatuto, ele agregou valor à sua campanha, ele de alguma forma contribuiu para a sua reeleição nesse ano? Muito boa pergunta, Jean. A gente tem desenvolvido um mandato, né, um projeto dedicado especialmente ao enfrentamento às profundas desigualdades que nós temos no nosso município e que afetam de maneira particular a população negra das nossas periferias. Ao identificar essa realidade, nós estamos muito mais do que denunciando essa situação, nós estamos procurando construir caminhos que garantam oportunidades para essa população negra, para o nosso povo, de maneira especial para a nossa juventude. O Estatuto da Igualdade Racial é uma expressão do nosso compromisso
com a luta de enfrentamento às desigualdades, seja sociais de maneira geral, seja as desigualdades raciais. Nós temos em Petrolina aproximadamente 360 mil pessoas, são dados aí, né, do que a gente tem atualizado do IBGE, e em 2018 nós tínhamos, sem pandemia, em 2018 nós tínhamos, segundo os dados da assistência social do município, nós tínhamos 230 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Não sou eu que estou inventando esses dados, é o próprio relatório do município. Então, você tem um município de 360 mil pessoas e 230 mil em situação de extrema pobreza antes da pandemia, você imagina o que é que nós temos hoje diante da pandemia. Ou seja, é uma realidade social extremamente injusta, que talvez o cidadão, a cidadã que esteja morando da 7 de setembro para a Orla, não perceba essa realidade, porque essa realidade, ela afeta em profundidade as comunidades das nossas periferias, que, por sinal, congregam ali a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que vão para a fruticultura, levantam 5 da manhã e vão gerar riqueza, renda, que muitas vezes fica concentrado na mão do empresariado. Parte dessa população, boa parte, é a população negra, população parda, né? Nós temos dados do município também, que de cada 100 pessoas em Petrolina, 66 são negras, né? Envolve ali o público de pretos e pardos. Ou seja, nós temos uma maioria negra. E não é admissível que nós identifiquemos essa realidade de atraso social e não apresentemos propostas. A gente precisa apresentar propostas para minimizar essa situação, e é o que a gente fez com o mandato. E acredito, sim, que, em alguma medida, isso agregou a nossa campanha, como tem agregado, né, a nossa campanha, ao nosso mandato, a luta pela saúde, a luta pela educação, a luta pelo direito dos aposentados, das aposentadas, que sofreram aí esse ataque, né, em dezembro do ano passado, com aquele projeto indecoroso, imoral, de descontar 14% para quem deu a vida pelo município, depois de aposentado, né, a pessoa ainda ter que pagar 14%. Eu tive relatos de professoras que deram a vida por esse município, tendo que, ao descontarem 14% do salário delas, elas estavam com dificuldade para comprar remédio. Então, é uma coisa assim criminosa, é uma coisa criminosa. E a gente procurou enfrentar todas as injustiças dentro do município, protegendo o direito da nossa população, mas, repito, apresentando sempre propostas para, inclusive, melhorar a performance da gestão, que é uma gestão, na nossa avaliação, de um perfil empresarial, impopular, né, autoritário, né? Dizia pela manhã em um outro veículo, se o prefeito Miguel Coelho fizesse o debate público de forma transparente, eu duvido com qualquer um, se fizesse o debate público com a nossa população sobre os profundos problemas que nós temos, duvido que o resultado eleitoral dele seria esse. Você acredita, Gilmar, que essa estratégia do prefeito que foi reeleito e com essa ampla maioria, né, a gente tinha candidaturas competitivas na oposição? Por que uma maioria tão assim, até que acho que até chegou a ser surpresa, até por se brincar para o próprio candidato, apesar de a gente saber que ele vinha monitorando e a estratégia dele era essa mesmo. Mas a gente tinha candidaturas competitivas, como a do deputado Odaci Amorim, como a do filho do ex-prefeito Júlio Lócio, que o prefeito estava, né, conduzindo, coordenando, do próprio Gabriel. Eu, particularmente, acho que Gabriel deveria ter ido para a rua. Eu sei que ele evitou por conta da pandemia, mas esse era um momento histórico para essa cidade, que poderia ter vivenciado um segundo turno, que seria interessante para a própria cidade, por ser uma cidade tão grande e por a gente vivenciar cenários tão diferentes na mesma cidade. Então, o que contribuiu para isso? Para que ele tivesse essa votação, que as lutas que vocês travavam na Câmara, apesar de ser minoria, né, a bancada de oposição, mas que reverberava, de certa forma,
na própria população. O que foi que mudou, né, depois que a campanha foi para a rua, né, de forma mais direta, junto à população? O que mudou? Então, Sinara, eu tenho a compreensão de que a política, ela é um exercício de mudança da vida da nossa população, e a gente muda a vida da nossa população por dois caminhos. Ou o caminho da organização popular, fazendo com que o nosso povo participe, compreenda os problemas, construa as soluções, e a gente desenvolva a democracia no seu sentido mais profundo, ou seja, quem deve decidir os rumos da sociedade, do município de Petrolina, é o povo, de forma organizada, né, participativa. Esse é um caminho ideal. O outro caminho é o caminho do poder econômico. E o caminho do poder econômico é um caminho fácil para quem tem muito dinheiro, para quem consegue comprar o povo, para quem consegue chantagear o povo, para quem consegue perseguir o povo, utilizando muitas vezes a máquina, né, da prefeitura. Esses candidatos, eles ou repetiram o uso da máquina, dos recursos, certo? Ou tardaram em desenvolver o exercício da organização popular e de apresentar um projeto diferente para o município. E aí tem também uma avaliação do próprio eleitor. O eleitor olha para fulano, ciclano, beltrano e diz: qual é a diferença mesmo? É diferente em quê? Né? E a gente observou poucas diferenças no longo prazo. No curto prazo do período eleitoral, esses candidatos, eles procuraram apresentar um conteúdo ou outro diferente. Mas, repito, o exercício da mudança é do longo prazo. E, no longo prazo, o prefeito já estava fazendo o exercício muito bem, utilizando a máquina, o poder econômico, utilizando essa influência do governo federal. E aqui a gente lembra sempre a força política que esse prefeito, esse jovem prefeito representa, é uma força política do atraso. É uma força política das velhas práticas, é a força política de uma oligarquia que continua mantendo os bairros de Petrolina de 30, 40 anos, de quase 50 anos, sem saneamento básico. É a força política que deixou diversas obras mal feitas nas nossas periferias. Quando nós tivemos aqui em Petrolina a oportunidade de política séria, de compromisso com o nosso povo, nós tivemos mais de 15 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Governo Lula, governo Dilma, programas importantes. E você vai nos residenciais ou em qualquer unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, seja no Vivendas, no Bernardino, no Nova Petrolina, no Parque São Gonçalo, nesses outros condomínios que temos aqui na Estrada da Banana, todos eles têm saneamento básico de qualidade, pavimentação de qualidade e moradia de qualidade. Teve exceções aí, né, de projetos mal executados que precisam ser corrigidos, mas, no geral, são de qualidade. Nós só tivemos isso por causa dos governos do Partido dos Trabalhadores. Não foi essa oligarquia aqui, né, que trouxe essas grandes obras. A Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univas. Como é que a gente conseguiu isso aqui? Porque tinha governo comprometido com o filho do trabalhador, da trabalhadora. Havia 5 anos que se esperava, né, a conclusão. Sempre fizeram propaganda, né? Nós tivemos governo Collor, faziam propaganda, né? Tivemos 2 governos, Fernando Henrique, faziam propaganda. Nunca trouxeram e tiveram todas as oportunidades para trazer a universidade. A universidade aconteceu com os nossos governos, que têm compromisso. Então, esse pessoal, hoje, utiliza os recursos de um governo federal que é genocida, um governo que está predisposto a destruir o país, um governo que tem desenvolvido uma agenda neoliberal perversa desde o golpe de 2016, né?
essa história de defesa do empresariado, enxugar a máquina, diminuir os investimentos públicos, é bom para quem mesmo? É bom para o trabalhador, que foi vítima da reforma trabalhista, da lei da flexibilização, né, que vai cada vez mais retirando direitos. É bom para quem depende do SUS, né, que a disposição desse pessoal é privatizar cada vez mais, né, estimular os planos de saúde, portanto, estimular o setor privado. Hoje nós temos diversas informações de que falta remédio. As farmácias populares que nós tínhamos, que garantia remédio por menor preço, assim como temos também a notícia de programas importantes, né, que estão sendo desmontados. Né? O NASF, por exemplo, que é um programa que integra ali a presença de psicólogos nas unidades de saúde, acabou. O governo Bolsonaro acabou com esse programa. Tá? E a gente tem hoje esse programa sendo retirado, né, as psicólogas nas unidades não vão prestar mais esse serviço, em um momento em que a nossa população está adoecida. Que precisa desse apoio, né? É verdade. Então, assim, essa força política é a força política representada por um jovem prefeito que representa o atraso. Jean. Vereador Gilmar, nessa eleição de 2020, aqui em Petrolina, a gente viu uma queda, por exemplo, no número de vagas do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, né? Se na eleição, né, na eleição de 2016, tínhamos, pelo PT, o vereador Gilmar Santos e a vereadora Cristina Costa, agora, a partir do resultado das eleições, em 2021, nós só teremos Gilmar Santos. A que o senhor acredita isso? Por exemplo, o PT, que historicamente, né, tem sido aí um partido de luta, um partido aguerrido, né, em respeito aos trabalhadores, e agora, né, o que a gente percebe é que houve essa acentuada queda, né, com relação à cadeira. A que o senhor atribui isso e como é que o PT agora vai fazer para resgatar esse apoio da sociedade no tocante à credibilidade, na confiança do voto? Só um minuto. Sim. Marinho? Vamos aqui para os ajustes. Aumenta o áudio de Gilmar um pouquinho. Bacana. Jean, a gente tem duas avaliações em relação ao resultado eleitoral envolvendo o Partido dos Trabalhadores. É que de 2016 para cá, e talvez um pouco antes, 2013, nós temos uma onda de antipetismo e de ataque por parte das elites nacionais, por parte da burguesia, por setores de extrema-direita, contra o Partido dos Trabalhadores. Isso não significa dizer que o Partido dos Trabalhadores não tem seus erros, mas seria muito interessante que quem ataca o Partido dos Trabalhadores fizesse uma avaliação também sobre o comportamento dos outros partidos. Né? Verdade. Porque a corrupção, ela existe em toda a sociedade. Né? A irresponsabilidade existe em toda a sociedade. E seria muito interessante que aqueles que acusam o Partido dos Trabalhadores fizessem o exercício crítico de comparar quem vota contra os trabalhadores e quem defende os trabalhadores. E eu posso te garantir, nessa relação, você vai ver o Partido dos Trabalhadores votando sempre com a classe trabalhadora. Você vai ter um caso, outro isolado ali, de algum parlamentar que destoou. Mas, no conjunto, o Partido dos Trabalhadores sempre votou a favor dos trabalhadores. É diferente quando você vai perguntar sobre o PSDB, sobre o PMDB, sobre o DEM, né, sobre o PSL de Bolsonaro e tantos outros partidos. Então, nós temos a direita e a extrema-direita, de 2016 para cá, junto com essas elites financeiras, especialmente, procurando desenvolver um ataque contra o nosso partido, utilizando todos os meios de comunicação possível. Né? Nós temos uma grande mídia golpista, né, que se articulou para derrotar o nosso projeto, o projeto popular de proteção à população mais empobrecida do nosso país. E isso é um fator que implica sobre os nossos resultados. Né? Nós sofremos ataques cotidianos. Agora, do outro lado, é preciso levar em consideração que o partido tem cometido erros estratégicos e erros
táticos. Quando a gente fala de erros estratégicos, nós deveríamos ter feito reformas profundas durante o governo Lula ainda, seja a reforma agrária, seja a reforma dos meios de comunicação. Como é que pode um partido que sempre defendeu a democratização não ter feito a democratização dos meios de comunicação, manter ainda uma meia dúzia de famílias monopolizando a comunicação do país, né? Assim como nós deveríamos ter feito uma reforma tributária, né, decente, que protegesse a população mais pobre, né, e não fizesse aqui determinadas renúncias fiscais para proteger setores empresariais. A gente precisa fazer sempre esse exercício de olhar para o pequeno. E aí, se é a agricultura familiar, o pequeno empresário, o pequeno e médio empresário, a gente está à disposição de fazer esse debate para diminuir as desigualdades e gerar mais oportunidade para o nosso povo. Seja em relação à própria reforma da Previdência. Imagine, a reforma da Previdência que nós não fizemos, Fernando Bezerra, junto com Michel Temer e Companhia Limitada, fizeram essa reforma da Previdência vergonhosa, criminosa, que mais atrasa a vida do nosso povo do que nos ajuda. Então, essas questões estratégicas, elas deveriam ter sido feitas, não foram. Isso implica sobre a gente. Mas, além disso, tem uma questão tática também. O Partido dos Trabalhadores não tem desenvolvido um exercício importante de vinculação com as classes populares, organizando o povo, indo para as periferias, trazendo aquele velho conceito que a gente tinha das comunidades organizadas, né? Hoje, quem cumpre muito esse papel, né, junto nas periferias, de acolhimento da população que está sofrendo, e ainda mais agora com a pandemia, sofre muito mais, são os segmentos evangélicos. Quem é que fazia isso na década de 70, 80? As comunidades de base. Né? E o PT vem exatamente desse processo de acolhimento. A gente perdeu isso. E perdeu por quê? Porque muita gente foi se acomodando no gabinete. Muita gente achou que de eleição em eleição estava suficiente, garantir ali seu gabinete, seus cargos e ponto final. Não. Mandato é um instrumento do partido para mudar a sociedade. Para mudar a sociedade. Se a gente não entender isso, a gente vai cometer vacilos que implicam sobre o partido e sobre a própria sociedade, porque chega um momento que o povo olha assim e diz, mas qual a diferença do PT para os outros? Né? Né? Muita gente essa é a grande questão que a gente precisa colocar. Estava com o PT por isso, por conta de ser diferente. Né? E nós tivemos agora diversos erros, né, na condução desses processos. Aqui em Pernambuco mesmo, a eleição da companheira Marília Reis foi envolvida por muitos problemas internos do partido. Né? Chega um momento em que a gente observa que o PT está contra o próprio PT. Isso é ruim. Né? E aí tivemos esse resultado. O resultado da eleição da companheira Marília, que é uma companheira guerreira, corajosa, aguerrida, foi muito corajosa em enfrentar esse cenário todo que nós estamos vivenciando. Lamentavelmente, no Recife, a força do poder econômico foi importante, né, para a definição do resultado eleitoral, e teve também muita agressão, muita mentira, muito ataque contra a companheira, inclusive com misoginia, com muito machismo, com muito preconceito. Alguns reclamaram também de fake news, né? Muitas fake news. Né? Eu estou utilizando a palavra mentira aqui exatamente para falar no direto. Um comentário de um colunista político da rádio, do Jornal do Comércio, né? Ele disse isso, que para a conveniência do PSB, ele se tornou, por alguns dias, 15 dias, não sei, trocou o socialismo pelo extremismo, como fez Bolsonaro em 2018, nessa onda de ataques que foi direcionado não só à candidatura, mas à própria pessoa da candidata Marília Reis. Você acredita que isso foi, de certa forma, conduziu para que Marília, que iniciou na frente no segundo turno, fosse perdendo esse terreno e o rebate demorou um pouquinho de se combater essas mentiras que foram ditas lá, Gilmar? Então, Sinara, esse jogo sujo, né, dos ataques é um ambiente de indigência política. É o ambiente da precariedade.
Isso não é novo, né? O ataque pessoal é muito nojento. Não tem nenhuma novidade nisso. Cenário, se a gente pega a história do Brasil, eu sou professor de história, pega lá no Brasil Império, vai ver o jogo mais baixo possível. Se for nas eleições da Roma Antiga, você vai ver os ataques mais baixos. Não tem nenhuma novidade, né? Agora, é verdade sim, com as novas tecnologias que nós temos, você dissemina, você espalha, você atinge muito mais rápido e você destrói, né, a vida, né, a reputação, tudo isso de uma pessoa. E é o que a turma do PSB, que é a mesma turma... Foi a tática que se usou, né? Mas eu quero lembrar, é a mesma turma que articulou o golpe contra a presidenta Dilma. Não vamos nos esquecer. Quem é que estava no PSB em 2016? O senhor Fernando Bezerra. Quem é que assinou, né, de que o PSB deveria votar pelo impeachment, né, da presidenta Dilma? O senhor Paulo Câmara. Né? Ali foi decisivo, toda a né? turma que está fazendo esse ataque hoje contra o PT e contra a Marília é a mesma que fez, né, votou por esse golpe em 2016. Então, para mim, não é novidade que esse pessoal utilize dos meios mais escusos, fraudulentos, sujos, irresponsáveis para ganhar uma eleição. A gente fica muito triste porque eu estive no Recife agora nessa última semana para reforçar, divide a esquerda. PSB, PCdoB, PDT de um lado, do outro o PSOL e o PT. Exatamente. Qual é a minha tristeza? Pode se engrandecer, né? Qual é a minha tristeza? Aquilo que a gente combate, né? A minha tristeza dentro de tudo isso é que eu conversei com vários cidadãos e cidadãs do Recife, para que eles avaliassem como é que estava a gestão do PSB. E olha que a gestão do PSB, você tem ali uma trajetória de 2 governos Eduardo Campos e 2 governos Paulo Câmara e 2 governos Geraldo Júlio. Era para a cidade estar uma potência de dignidade para o povo. Mas não é isso que a gente encontra. O povo reclamando. O povo lá tem saudade, né? E aí são eles que falam. Eu não sou morador do Recife. Eu fui ouvir, dizendo, nós tivemos oportunidade aqui na periferia durante a gestão de João Paulo, do PT. Foi o momento em que a gente viu alguma ação efetiva. O que tem agora é verniz, é faz de conta. Então, assim, é muito triste. Tanto tempo que esse pessoal está lá no Recife, tanto tempo que esse pessoal está conduzindo o Estado, e a gente não ter avanços, né, seja no enfrentamento à desigualdade, seja na geração de oportunidades. E me diga uma coisa, Gilmar, como é que sai, então, o PT nessas eleições? Que muitas análises de jornalistas, né, que não acreditam que o PT... Foi a primeira vez que o PT não fez um prefeito de capital, desde a redemocratização, né? Que a tática do PT não foi correta, que essa questão de se exigir, de se orientar, que as grandes cidades tivessem nomes do partido em troca das alianças, tivessem também para fortalecer 2022, também não foi a correta. Você acredita que, ao mesmo tempo que o PT fez isso, o PT retomou grande parte da sua história no interior de São Paulo, porque reelegeu prefeitos em grandes cidades, que foi base do nascimento, né, do partido, que fortaleceu o crescimento do próprio Lula até ele chegar à presidência. Então, é uma informação que quem não gosta, né, nunca foi quer dizer, nem gostava e também não achava positivo os governos petistas também, não eram, de certa forma, não era interessante se falar desse lado positivo, né? Não retrata isso. E a gente teve uma vitória do partido também em Contagem, em que uma ex-reitora, professora, mulher, né, conduziu uma vitória, a Marília. Marília. A Marília, não, estou fazendo... A Marília Margarida é a de uma outra cidade, né? Estou fazendo confusão. A Marília, que ela deu uma virada num candidato que era o candidato do governo Bolsonaro, da extrema-direita e da direita. Sim. Então, assim, as análises que eles querem colocar na conta de Lula, na conta de
Tem um rapaz chegando aqui para participar. Chego já. Eles querem colocar na conta de lideranças como o ex-presidente Lula, essa questão dessas derrotas. Você acredita que isso enfraquece o Partido dos Trabalhadores ou, assim, ao mesmo tempo, é um momento do partido rediscutir, redirecionar essas estratégias também? Sim, nós temos, mais uma vez, voltando àquela questão anterior, nós temos que direcionar para duas responsabilidades. Uma responsabilidade são os ataques que a gente vem sofrendo da elite. Então, esse saldo, essa fatura, é de responsabilidade da elite brasileira. Essa elite odiosa, que odeia pobre, que odeia trabalhador, né? Que quer continuar mantendo o nosso povo em situação de miséria para se beneficiar, para continuar explorando o nosso povo, principalmente no período eleitoral, você sabe, né? Nosso povo, quando está sofrendo, está em dificuldades, fica sensível, vulnerável a essas situações. E é uma forma, assim, irracional dessa elite pensar no desenvolvimento do país. A gente só desenvolve esse país com justiça social quando a gente garante oportunidade, bons salários, bons empregos. Eu fico pensando aqui, Sinara, Jean e Marinho, a quantidade de mototaxistas e de tantos outros trabalhadores. Hoje a gente está vendo essa quantidade de jovens no serviço de delivery, né, seja na moto, seja na bicicleta. E aí, quando eu observo esses jovens em bicicletas, eu fico ainda muito mais preocupado. Todo esse pessoal está sendo vítima da destruição dos direitos trabalhistas e das grandes oportunidades que nós tivemos aí há são subempregos, né? São subempregos. Então, essa elite, ela tem que ser responsabilizada por esse ataque. Que vem fazendo não é o Partido dos Trabalhadores, é um projeto de dignidade para os trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é apenas um instrumento. Nós temos outros setores, outros segmentos que são também atacados, a esquerda, de uma maneira geral, né? E a outra responsabilidade, inevitavelmente, vai para o conjunto do Partido dos Trabalhadores, para as suas lideranças, para o seu diretório nacional e para o presidente Lula, que é uma liderança responsável, né, por esse processo. E eu tenho certeza que o presidente Lula não vai se isentar, vai reconhecer também, né, que errou no processo tático. Por exemplo, nós defendemos uma outra posição sobre a candidatura de São Paulo. Nós, em todo momento, defendemos o nome do companheiro Fernando Haddad, né, que a gente achava que era o caminho mais adequado, porque quem teve 47 milhões de votos em 2018 foi Haddad, não foi Gilmar Tato, né? As pessoas não conheciam Gilmar Tato. Já tinha sido prefeito, né? Exatamente. Então, são erros. Agora, isso também é o resultado de um debate profundo, né, que a gente precisa ter para compreender o que é que está acontecendo internamente. E aí eu penso que essa responsabilidade desse debate é do Partido dos Trabalhadores, porque muitas vezes a direita, a extrema-direita, vem nos fazer acusações e tentam dar o tom, né, dar a corda sobre como o partido tem que se comportar. Quem tem que definir como o partido se comporta são os militantes do Partido dos Trabalhadores, e não a extrema-direita que tem que dizer como a gente tem que fazer, até porque a extrema-direita e a direita, no geral, é bastante hipócrita. A gente colocou isso hoje pela manhã na sessão da Câmara. Pois é, nós estamos aqui com o vereador Gilmar Santos. Você está na live dos eleitos do portal Tribuna Nordeste, diretamente da redação do portal Tribuna, da nossa amiga Sinara Marques. Vereador Gilmar Santos, após, né, esse período da eleição, essa corrida eleitoral, já comentam-se nos bastidores que existe a possibilidade de você ser escolhido para liderar a oposição. Essa informação procede e, caso aconteça esse convite, como é que o senhor recebe? O senhor pretende liderar a oposição em meio a 19 situacionistas? Isso, Jean. Essa proposta está colocada, né, na agenda, né, da oposição. A gente coloca o nosso nome à disposição. Há uma compreensão por parte de alguns colegas da oposição. A gente não sentou ainda, vai sentar agora esses dias, de que é interessante o nosso nome, né, pela experiência que a gente tem,
Mas eu já coloquei também hoje pela manhã de que eu não estou impondo, né? Eu acho que tem que ser uma construção sempre consensual, e a gente quer muito, né, poder servir a população de Petrolina na oposição, ou como vereador de oposição, ou como líder da oposição, né? A gente vai estar sempre procurando apresentar o nosso posicionamento crítico, né? A nossa posição democrática também, construindo ali com os colegas. Fazemos também essa mesma voz que Sinara colocou, né, de apostar de que os colegas assumam a posição, né, realmente aguerrida, porque nós tivemos ali nessa composição, e aí lamentar a não eleição da companheira Cristina Costa, lamentar a não eleição do companheiro Paulo Valgueiro, né? Vamos sentir falta da presença de Gabriel Menezes, né, com seu posicionamento ali muito forte em relação a essa força política. Vocês sabem que eu e Gabriel politicamente divergimos, e divergimos muito em relação a projetos políticos, mas temos uma relação muito boa, né, de amizade mesmo, e de companheirismo em relação à oposição, né? Em relação a isso, nós temos esse companheirismo em relação a pontos comuns, né? Tivemos vários pontos lá divergentes. Por exemplo, no título de Bolsonaro, votei contra, Gabriel votou a favor, né? E eu até acho, né, mas aí é uma questão que ele tem que fazer avaliação. Eu acho sempre que essa posição dele de aproximação com o Bolsonaro, o bolsonarismo, foi um equívoco sempre. E eu penso que ele poderia ter tido uma desenvoltura muito mais interessante, se distanciando desse processo. Ele já colocou publicamente, né, do arrependimento dele em relação a essas questões. Isso pode gerar até uma dúvida na cabeça do eleitor. Sim. Mas essas são questões, eu não quero adentrar muito sobre essa questão, que eu acho que é muito também dele, né, se colocar para a sociedade. O Partido dos Trabalhadores perdeu uma cadeira, né, que tinha conquistado na eleição passada. Como é que você avaliou a performance do partido aqui? O que foi que faltou para que Odaci, que vinha sempre, mesmo com dificuldades, mesmo com essa questão que o PT tem, essa questão da dificuldade nas campanhas majoritárias, geralmente o Partido dos Trabalhadores foca muito nas grandes cidades, mesmo Petrolina sendo uma cidade, acho que do ponto de vista político, bastante interessante, o PT deveria, eu acredito, ter olhado de melhor forma aqui para Petrolina. Mas, assim, não só isso, o que foi que contribuiu para que a performance de Odaci não tivesse tido uma continuidade, né, positiva, como ele vinha tendo, né? Ele não foi eleito deputado federal, mas, mesmo assim, ele foi o mais votado, mais do que os eleitos aqui na cidade, o Fernando Filho, o Gonzaga Patriota, e vinha numa ascensão nas votações dele, sempre com votações de destaque. E a questão isso contribuiu também, essa performance, para que o partido perdesse, né, essa posição na Câmara, né, a gente até avaliava que ia ter 2 ou 3 e terminou ficando só com a cadeira. Como é que você avaliou? Você que está lá no dia a dia, né, nessa discussão mais política, como é que você avaliou isso? Olha, tem aspectos aí que a gente precisa estar considerando, né? Quando a gente pega alguns números de maneira geral, o partido nacionalmente, ele cresce, por exemplo, em relação às cadeiras nas câmaras municipais. Nós temos em São Paulo a maior bancada do Partido dos Trabalhadores. Né? Isso mesmo. São Paulo, PT e PSOL, né? Isso. Então, existe um crescimento da esquerda em diversos municípios, né? Então, é um primeiro ponto. Segundo, lembrar que o Partido dos Trabalhadores está vivíssimo na memória do povo. Das 15 grandes cidades envolvendo capitais, o PT estavam nessas todas. Em todos no os segundo turno. Certo? Então, não é verdade que a gente... Que as análises fazem questão de esconder, né, claro, Gilmar? que a gente simplesmente foi derrotado e tal, né? Isso está muito vivo. E quem mais sofreu a derrota foi o bolsonarismo, porque nós temos um presidente da República com toda a sua estrutura e não conseguiu eleger esse povo todo que ele gostaria de ter eleito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à Petrolina, avaliando os números também, nós tivemos um pouco mais de 6 mil votos em 2016, só o PT em 2016. Agora, nós tivemos pouco mais de 10 mil votos. Então, houve um crescimento em relação aos votos. É verdade, sim, que era uma campanha
mais difícil, atípica, pandemia, poder econômico, e aí eu coloco esse fator que é muito importante. Eu tenho tranquilidade para colocar isso, porque já falei para o companheiro Odaci Amorim, temos também nossas divergências em relação ao encaminhamento partidário, isso é público, mas tenho muito respeito também, assim, do diálogo, né? Porque temos essa capacidade de dialogar na divergência. Uhum. E já disse e repito, não vamos ganhar nenhuma eleição aqui em Petrolina sem um projeto de longo prazo, né? E sinto essa falta de planejamento e de posicionamento no longo prazo. A questão de vir trabalhando. Odaci, assim como do Cicleide, né? E os companheiros e companheiras que estão no seu entorno, mas muito mais do que isso. Nós temos o Partido dos Trabalhadores. E as lideranças do Partido dos Trabalhadores, seja o Odaci, do Cicleide, Cristina, Gilmar e todos os outros militantes, precisam pensar no longo prazo e como vão se posicionando para o trabalhador que sai 5 da manhã, do João de Deus, do José e Maria, do Henrique Leite, para trabalhar na fruticultura. Essas pessoas têm que olhar assim e dizer, poxa, essa pessoa, esse projeto representa a minha vida, o meu futuro. Eu me identifico, né? Se fizermos isso só no período eleitoral, quem tiver com máquina, dinheiro, vai ter muito mais vantagem do que a gente. Então, esse exercício precisa ser feito. O convencimento é maior, espero, né? Que os companheiros e as companheiras, né, que a gente pare e faça essa reflexão. Eu acho que faltou muito disso, né? Imagina, nós temos hoje todo esse projeto bolsonarista que é muito ruim, é de muito atraso. Não tem ninguém de bom senso, O país já refletiu sobre isso, né? Não tem ninguém de bom senso que não tenha uma visão ruim sobre esse governo, né? Somente ali, né, os 30%, talvez menos agora, né, de seguidores mais lunáticos que ainda defendem esse projeto. Esse projeto está fracassado. E ele foi o mais derrotado, né, agora. E nós esperamos que tanto Odaci, e aí eu acho que vale para a Cristina também, né, e para todas as outras lideranças, fazer essa reflexão, porque isso vai implicar em novos resultados eleitorais. A propósito, vereador, uma pergunta que me ocorre, diante, né, do resultado não tão positivo para o PT, com apenas uma cadeira, né, e também dos burburinhos que circulam em Petrolina, né, de que teve candidato que não fez a casadinha com o Odaci, mesmo sendo do PT, o senhor já recebeu o convite de outro partido ou pretende deixar a sigla após toda essa turbilhada de desinformação dentro do próprio partido aqui em Petrolina? Então, primeiro, quem é candidato do Partido dos Trabalhadores, ou quem se filiou, se diz petista, precisa respeitar o projeto do partido. E quem se dispôs a fazer campanha para um outro candidato, que não era o candidato do Partido dos Trabalhadores, tem que sair do partido, tem que pedir desfiliação, porque minimamente existe uma infidelidade partidária, certo? Isso eu coloquei em reunião do partido e coloco em qualquer lugar, certo? A gente precisa ter minimamente coerência e responsabilidade com a história do partido, que é um partido importante para a vida dos trabalhadores do nosso país, e para a história do município de Petrolina. Nós temos uma história de contribuição importante aqui. E mais, para que o eleitor não seja confundido. Não olhe para a gente, repito mais uma vez, não olhe para a gente do Partido dos Trabalhadores e diz, é igual a todo mundo. Justamente. Não são projetos iguais. Quem se comporta dentro do Partido dos Trabalhadores sem respeitar esse projeto, tem que procurar um projeto que seja coerente, né, com a sua vida. Porque fica parecendo que está fazendo um gol contra, né, dentro do partido. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a outros partidos vir procurar, né, o vereador Gilmar Santos, né, o projeto que a gente defende, o máximo que vão fazer é procurar a gente para construir alguma política pública, alguma proposta para o município. Agora, vir discutir com a gente composição partidária ou qualquer outro tipo de relação que não seja para fortalecer isso que a gente defende,
Eu até acho que as lideranças aqui locais têm muito respeito por nós, assim como nós respeitamos, né, essas lideranças, né? Quando a gente escuta aí o prefeito dizendo, dos 4 da oposição, né, vamos puxar 2 mais, né, para a situação, eu acho que quem ele vai puxar não merece o respeito da população. Até porque foi eleito para assumir uma outra posição. Né? Justamente. Certo? Esse tipo de prática, Gê, eu acho que é muito importante. Certo? E, claro, você vai encontrar aí várias pessoas que dizem, eu sou assim, mas na hora H defende outra coisa. Né? Eu quero ver, né? Eu quero muito ver, né, quem está chegando, né, que vai sentir esse calor de como é a realidade da Câmara Municipal, como é que vai se posicionar na hora H. Eu vou só ler aqui um comentário por um acaso, minha irmã, professora também, da Alcirlene, professora que se aposentou agora recentemente. Meu abraço, querida. Ela disse, olha, só não vou votar nele porque eu tenho você, mas senão eu voto nele. Então, e eu compreendo demais. Nós tivemos vários casos aqui, inclusive do vereador que saiu daqui, viu? Justamente. Então, ela botou aqui, Petrolina precisa abrir os olhos, a população precisa fazer a sua parte e usar, que a gente está falando na questão da pandemia, né, usar as máscaras, sempre que sair de casa, higienizar as mãos e evitar aglomerações. Essa questão que a gente tinha falado, que foi, além de ter sido a questão do poder econômico, do turbilhão, né, de mídia, a gente tem que falar um pouquinho a questão também dessa questão da mídia, né, em Petrolina, né? Sim. É minha praia de Jean. Essa mídia, como é que está essa mídia? Que a mídia é para estar do lado de quem realmente precisa de se fazer chegar a ouvir. A mídia de Petrolina, os veículos de comunicação, têm feito realmente o papel de interlocução para que as coisas melhorem na nossa cidade, que a gente tem visto, a gente acompanha os debates e os embates na Câmara, em que muita coisa contribuiu para que a população enxergasse que, por conta da propaganda, né, o projeto que estava precisava fosse reconduzido, digamos assim. Quando, na verdade, a realidade não é aquela que se passa sempre, né? Na reprodução da propaganda institucional, que é o papel do governo, né? Então, a imprensa não pode fazer o papel de mídia institucional, tem que fazer o papel, né, de estar ao lado da sociedade. Como é que está essa questão aqui? Isso aí também contribuiu. É isso que você vem falando. O prefeito estava na mídia, estava fazendo sua propaganda e a oposição demorou, não fez o papel, e isso aí a população recebeu isso de forma como se fosse, não, ele vai ganhar mesmo, ele tem feito a propaganda dele, e na verdade na realidade era outra. Então, essa mídia também tem uma parcela de contribuição nesse cenário atual, de continuidade. Não se tem um segundo turno em Petrolina, quando todos diziam que existia essa possibilidade, né, antes do resultado. Olha, Sinara, eu tenho muito respeito, né, pela imprensa. A imprensa, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, de quem está ali no exercício do seu trabalho, né, da sua profissão, e fica sempre o desafio, seja para o trabalhador da comunicação, da imprensa, ou qualquer trabalhador. Quais são os seus valores? A serviço de qual projeto? É a serviço da democracia ou é a serviço do empresário ou de quem coloca mais grana? Tem ética? Não tem ética? Tem moral? Não tem moral? Tem coerência? Não tem coerência? Acho que são essas perguntas que precisam ser feitas, e eu acho que é um debate muito mais para vocês, profissionais da imprensa, né, de como vocês vão exercer a profissão, do que para o cidadão, né? Quando se pergunta assim, para um pedreiro, né, como é que se desenvolve um bom serviço de construção de uma casa? É ele e os outros profissionais que têm que estabelecer critérios. Uma boa casa tem que ter isso, assim, assim, assado. E, obviamente, né, o cidadão que recebeu a casa,
Ele vai avaliar se o serviço foi bem feito. Justamente. E a gente precisa fazer essa pergunta para a imprensa local e para a imprensa nacional. Com o serviço da imprensa, as desigualdades diminuíram em Petrolina? Com o serviço da imprensa, nós temos mais geração de emprego? Com o serviço da imprensa, o cidadão está sabendo votar melhor? Com o serviço da imprensa, nós temos menos autoritarismo? Com o serviço da imprensa, nós temos hoje mais vereadores na oposição? Ou nós temos mais na situação? Temos serviço público que funciona, só que aí tem um detalhe. Não é a responsabilidade da imprensa isoladamente. Não. É responsabilidade de toda a sociedade, né? É responsabilidade dos professores, é responsabilidade do servidor público, é responsabilidade de todo mundo. Mas é uma reflexão coletiva. É uma reflexão coletiva. Mas a imprensa precisa fazer o seu exercício. E até que ponto, né, a gente está cumprindo esse papel? E eu sei que é um ambiente assim difícil para vocês também, porque a todo momento nós temos ali o assédio, as propostas indecentes, indecorosas, as cooptações, né, e quem está com a máquina governamental vai utilizando isso, manobrando, né, a forma de como utilizar os meios de comunicação e atrasar a vida do nosso povo, porque, infelizmente, quando eu escuto, né, alguns conteúdos que são veiculados, é muito triste porque mais afasta o nosso povo da política do que aproxima e informa. Né, a gente ouve hoje esse debate, por exemplo, sobre a Compesa e a Prefeitura. De quem é a responsabilidade da água e o esgoto do município? É da Prefeitura, gente. É da Prefeitura. Quem é que diz que tem a força política aqui da região? É o grupo que está aí. E que força política é essa que não consegue viabilizar um bom serviço de água e esgoto e tem que ficar transferindo para a Compesa e para o governo do Estado? Ou seja, no mínimo, eles são ou incompetentes ou hipócritas, porque durante todo o tempo eles construíram com o governo do Estado. Então, são várias questões que precisam ser refletidas. E eu penso que a imprensa tem o seu papel, a sua responsabilidade. Gilmar, a gente já está no finalzinho, já tem quase uma hora. Imagina aí, se deixar a gente vai conversando. Até amanhã. A gente vai conversando. Se fosse depender de mim, a conversa ia render muito, mas aí a gente tem nosso... mas eu sei que vocês estão cansados, aí já vem de outra live também, né? Já a gente tem nosso prazo e você também, né? Você trouxe seu filho também, que é engajado, eu digo que ele é engajado, está em todas. Está iniciando na escola. Então, eu já vou deixar você, assim, falar um pouquinho do que você pretende desse novo mandato, porque é um novo mandato, né? Você avançou em algumas pautas. E aí, quais são as pautas que ficaram e que você vai avançar? Que recado você deu durante a caminhada para que as pessoas voltassem a confiar na sua história, na sua forma de legislar também? E já deixar a nossa mensagem, como sempre eu peço aos convidados, nesse momento em que a gente continua, né, correndo riscos, né, com esse vírus, com essa pandemia, e aí que as pessoas que relaxaram de uma certa forma, que voltem a ficar em alerta, porque o vírus continua, não passou. E até para contribuir, Sinara, saber também do vereador Gilmar Santos, qual é, de fato, né, o carro-chefe, qual vai ser o carro-chefe desse segundo mandato dele, né? Se já tem algum projeto aí embutido já para apresentar nesse ano 2021. Muito bom. Bom, inicialmente já agradecendo, né, a vocês, a quem nos acompanhou, né, essa gentileza do convite, parabenizá-los, né, por esse projeto que é importante, né, de estar partilhando informações, agradecer também, garantindo, né, essa diversidade de conteúdos, porque cada vereador que vem aqui apresenta a sua posição. E eu acho que a gente constrói uma cidade melhor na divergência, na democracia, na diversidade, né, de ideias. Então, parabenizá-los, né, por estarem desenvolvendo esse projeto, dizer que a nossa preocupação é imensa com esse cenário da pandemia, porque envolve, de um lado, as medidas sanitárias, que precisam ser cada vez mais elevadas, a nossa preocupação de como os recursos públicos para a saúde estão sendo utilizados, e aí vocês sabem muito bem esse escândalo que nós tivemos, né, do governo federal estar escondendo, né, mais quase 7 milhões de testes para a população. É uma coisa escandalosa, e aí, repito, só pode ser um projeto voltado para a morte, né, de estimular a morte, né, de destruição do nosso povo. Então, isso nos preocupa bastante, e me preocupa muito a situação social,
porque o auxílio emergencial está acabando, gente. Como é que vai ficar, né, o nosso povo depois desse auxílio? A gente estava até comentando hoje. Né? Como é que fica? Né? E aí já emendo na sua questão, Jean. Nós vamos dedicar maior profundidade do nosso trabalho às desigualdades e à geração de renda. É um dos carros-chefes aí do nosso debate nesses próximos anos, mas também com um olhar muito forte para a saúde. O nosso povo, infelizmente, vai estar mais adoecido. É verdade. E nós não teremos as políticas importantes para a proteção da nossa população. Então, vamos dar muita atenção a esse debate, à geração de emprego, com um olhar também para a nossa juventude. Nós temos hoje, cada vez mais, uma grande quantidade de jovens sem perspectiva nenhuma. Né? Jovens que terminaram as suas faculdades particulares, mas não têm um planejamento regional para a geração de emprego. Jovens que estão hoje saindo da Univas, a Univas está sendo desmontada por essa nova gestão, que é uma gestão de intervenção autoritária, né? Destruir a democracia interna da universidade, e mais, as bolsas de pesquisa que ajudavam o jovem ali que ganhava 300, 400 reais, acabaram todas. Então, assim, é um massacre. É um massacre. Eu sou de universidade pública e eu sei a importância dessas bolsas. É um massacre. Então, nós vamos ter um olhar para a geração de renda, para a diminuição, para a redução das desigualdades, para a saúde, mas continuar a nossa luta pela efetivação das políticas que nós defendemos, seja do Estatuto da Igualdade Racial, seja em relação aos direitos humanos. Várias ações importantes precisam ser garantidas de proteção aos segmentos mais vulneráveis. Inclusive, a população negra, recebi aqui uma mensagem aqui de um amigo negro que não pediu para revelar o nome, disse que espera, de fato, que a partir de 2021 a Câmara Municipal se torne mais negra, né? Seja denegrida, mas denegrida de forma positiva. Sim. De pessoas negras estar trabalhando ali também, né? Em mais setores da Câmara Municipal. A gente sente a ausência de pessoas negras trabalhando ainda ali naquele espaço. Deixa eu te dizer, e até dizer para esse amigo, nós temos pessoas negras dentro da Câmara, mas que não têm compromisso com a pauta da negritude, o que é lamentável. Além da minha pessoa, nós temos lá hoje, né, mais 5 vereadores, hoje nessa legislatura. Né? Além da minha pessoa, nós temos mais 4, melhor dizendo, incluindo a companheira Cristina Costa. Isso. Desses 5, somente 2 ainda defendem a pauta da negritude. Lamento dizer, né, que eu não sei, eu vou alimentar a esperança de que eles, inclusive, mandei um recado para eles hoje, da importância de se assumir como negro, e defender essas pautas. O racismo estrutural não está brincando com a gente. Vocês viram o que aconteceu ultimamente, né, com o João Alberto no Carrefour. Então, não é brincadeira. E a gente espera muito. Né, e aí, te responder também sobre aquela questão que você colocou. Eu tenho ouvido muito, você agora está sozinho. Bom, meu sentimento é de que a gente não está sozinho. A gente está sempre com o povo, né, com os diversos segmentos que têm dialogado com a gente. E do ponto de vista do partido, né, a gente lamenta, mais uma vez, perder essa cadeira, essa vaga da companheira Cristina Costa, mas vamos seguir com a ideia de que a gente não está sozinho. A gente vai fortalecer esse projeto. E a gente, esse momento agora de derrota, me parece, para quem está vivo, para quem está com coragem, é momento de lição e não de derrota. Né? A gente só tem derrota quando a gente realmente morre. E veja lá, né? Quem tem a sua crença na outra vida vai continuar vivo. É verdade. Né? Você falou em partido, você sente que o partido tem que chegar mais junto dos seus detentores de mandato? Você sente um distanciamento no nível municipal, no nível estadual? Você acredita que o partido, as instâncias do partido, né, que comanda o partido, se distanciam um pouquinho de quem tem que estar lá defendendo o nome do partido, as pautas do partido, né? É um movimento de mão dupla, né? Acho que tem aí, né, dialético. É o parlamentar que tem que assumir a posição em defesa do partido e o partido fazer o movimento da mesma maneira, estimulando o mandato, porque, no fim das contas, meu mandato não é meu. Justamente. Né? O mandato não é meu, tá? Eu apenas represento. Eu represento esse coletivo, que é o mandato coletivo, assim como, muito mais, represento o Partido dos Trabalhadores. Né? Tanto que a gente tem, né, além de uma satisfação ao projeto, aos valores, a gente tem uma contribuição partidária, nós somos o único partido que todo mês tem uma contribuição
significativa. Que é estatutária, né? né? Desde Estatutária, a criação do partido. né? Partido. Gente, é isso. É isso. Então, desejar a vocês que nos acompanham, desejar, nós já estamos no clima natalino, né? Desejar muita força, muita fé, muita paz no coração e muita esperança. Né? Espero que a gente alimente a esperança de que esse momento difícil, ele vai passar e a gente vai continuar construindo esse país. Esse país é construído por uma maioria de gente muito boa e nós não podemos permitir, né, de quem pensa a maldade, o atraso, a injustiça, atravesse e atrapalhe a nossa vida, como tem acontecido. Eu acho que o nosso povo vai se reerguer e nós vamos voltar, como já dizíamos nas campanhas do PT, nós vamos voltar a ser felizes de novo, à base de muita luta, e eu acho que a luta é sempre um espaço pedagógico, né, de aprendizado. Então, desejar a todos vocês um feliz período natalino e um ano de 2021 muito especial para todos nós. Sinara, Jean, Marinho e a todos que nos acompanharam, muita paz no coração de vocês. Muito obrigado. É isso, né, Jean? É isso, agradecer, né, e dizer que nosso papel é esse, de estar, né, sempre trazendo os eleitos e trazendo essa forma argumentativa e verdadeira, né, de qual eles se colocam e está esclarecendo, né, colocando, né, Sinara, o pingo nos is, nas informações que permeiam, né? A gente não cria, a gente está aqui de fato para um bate-papo agradável, né? Uma linha de mão dupla, né, Sinara? Eu agradeço a todos que estão no Instagram. O Instagram, minha gente, descarregou. A conversa estava tão boa, o meu celular. O Instagram não aguentou. Estava aqui já desde a outra entrevista, mas deixo um abraço para quem estava no Instagram, para quem continua aí no Facebook, no YouTube. A gente trouxe hoje Diogo Hoffmann, do PSC, vereador eleito. O Gilmar, que já tem essa batalha aí, vai continuar. E só dando a agenda que na quinta-feira a gente tem Major Enfermeiro. A gente vai fazer com ele pela manhã, excepcionalmente, um pedido dele, por ele ser dos projetos, mora nas Vilas Irrigadas e solicitou a gente a mudança de horário, 8h30 da manhã, com o Major Enfermeiro. Ele é do MDB, é reeleito. Né, acredito que é o terceiro mandato dele, né, ou é o quarto mandato, eu vou conferir depois. E à noite, Ronaldo Silva, do Democratas, e também o Manuel da COSAP, que foi o vereador mais votado nessa eleição aqui para a Câmara de Petrolina. Uma boa noite, obrigada a todos. Continue aqui acompanhando. Quem não viu agora as entrevistas, ótimas entrevistas hoje, continuam, né, as da semana passada, as de hoje. Vejam que vale a pena conhecer e acompanhar a trajetória dos nossos representantes na Câmara. Boa noite. Pois é, obrigado, gente. Boa noite, tchau e até quinta. Tchau.